Bom, pessoal, hoje nós vamos aprender aí no livro didático de vocês, né? Livro didático Física, Ciência e Tecnologia, na página 63, nós vamos aprender como trabalhar com gráficos, né? E diante do movimento uniforme, né? Ou seja, aquele movimento em que nós temos uma velocidade constante, né? Movimento uniforme. Então, vamos ver como é que a gente trabalha com isso, fazendo a leitura do gráfico, né? Muita gente tem dificuldade de entender o gráfico cartesiano. Então, vamos para um probleminha bem significativo, né? Bem representativo. É a questão 24 da página 63. Dois carrinhos A e B realizam movimentos uniformes numa mesma reta, né? No mesmo instante t igual a zero, os carrinhos partem de pontos diferentes, né? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. E aí ele já dá a mostra dos gráficos, né? Bem, então eles no tempo t0 eles partem, né? Então é como se eu tivesse com um cronômetro e aí eu liguei o cronômetro, os dois carrinhos partem, né? Então vamos ver, ó. A gente sabe que velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo, né? Quem é a variação do espaço? É o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Se os dois carrinhos partem de um tempo que eu chamo de zero, então já posso considerar esse t0 aqui, que é o tempo inicial, zero, né? Então isso aqui já fica zero. Se eu colocar zero, veja bem, então eu vou simplesmente anular esse t0 aqui, tá certo? Bom, é bom que a gente saiba disso. Então vamos lá. A seguir são representados os gráficos do espaço em função do tempo, né? Ele bota aqui vezes, mas a gente pode chamar assim, em função do tempo, para cada um dos carrinhos, né? Então, vocês observam, aqui, a trajetória do carrinho A está descrita por essa reta aqui, né? E a reta, quando ela está inclinada para cima ou para baixo, ela está representando um movimento uniforme, né? Já que no eixo vertical nós temos representado o espaço, ó, em metros, né? E no eixo horizontal nós temos representado o tempo em segundos, correto? Então aqui a reta ela determina características do movimento do carrinho A, né? E essa outra aqui, ó, característica do movimento do carrinho B, no mesmo tipo de gráfico, né? Então vamos lá ver o que é que se propõe. No item A, quais são as funções horárias do espaço desses carrinhos, né? Então eu já coloco bem aqui, ó, a função horária. Como foi que eu cheguei até aqui? Veja bem, eu tenho o espaço final igual ao espaço inicial, que é esse S0, mais a velocidade vezes o tempo. Ora, essa equação ela é proveniente dessa, ó. Por quê? Se eu determinar que o tempo inicial é zero para os dois, então eu anulo esse t0 aqui, fico só com t. Olha, se o t está aqui no denominador, ele vai lá para o numerador, né? Se ele está dividindo, ele vai lá para o outro lado multiplicar. Então fica v vezes t, né? Ó, tá aqui o v vezes t, certo? Desse lado. E do outro lado? Fica S, que é o espaço final, menos S0. O menos S0 eu posso jogar para o outro lado, é o que eu fiz. Aqui está só invertido, mas dá na mesma coisa, né? Ó, se aqui é menos, vai para o outro lado mais. Aí fica S0 mais VT, que é igual a S, né? Ou seja, espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Pronto, aqui está descrita a equação do movimento do carrinho A, certo? Ok. E
Naturalmente, a do carrinho B, como se trata também, ó, de uma reta, só que aqui há um aclive, né? Ela está crescendo, aqui ela está decrescendo, não é isso? Então, nós vamos usar a mesma fórmula, a mesma equação, certo? Só vamos mudar os valores de acordo com a representação de cada movimento do carrinho, né? Então, pronto. Primeiramente, achei a equação do movimento, né, do espaço dos carrinhos. No item B, em que instante o espaço do carrinho A é 10 metros, né? Então, em que instante ele é 10 metros? O espaço do carrinho A. Então, eu, no lugar do espaço, que é o espaço final, ó, não o espaço inicial, eu coloco 10, né? Em que instante? Então eu coloco 10 no espaço do carrinho A, né? E vamos ver qual é a equação do carrinho A, ó, que eu não citei. Veja bem, a equação é esta. Se eu tenho S0, S0 é o momento em que o carrinho, ou seja, é o espaço em que o carrinho, quando eu começo a contar o tempo. Ora, quando o tempo é 0, o espaço do carrinho A já é 10 metros, ó, né? Então, no lugar de S0, eu coloco 10, não é isso? Ou seja, o espaço inicial é 10 para o carrinho A, certo? Né? Mas a velocidade do carrinho A. Ora, vamos pegar dois pontos do espaço, porque velocidade é variação do espaço pela variação do tempo. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, quando o espaço for 20 metros, né, eu vou ter o tempo de 20 segundos, né, ó. Quando o espaço for 10 metros, eu vou ter o tempo de 0 segundos. Então, é só substituir aqui na fórmula, né? Então, vamos lá. 20 menos, ó, vamos lá, ó. 20, aí eu venho até aqui, aí eu desço, né? Aí eu tenho aqui o espaço. Então, eu tenho aqui, ó, a variação do espaço é 20 menos 10, ó. Tá vendo aqui, ó? 20 menos 10. Então, eu boto lá em cima, 20 menos 10. A variação do tempo vai ser 20 menos 0, ó. Para 20 do espaço, eu tenho 20 segundos, né? Então, 20 menos 0. Aqui embaixo, variação do tempo, 20 menos 0. 10 menos 10, ou 20 menos 10 dá 10. 20 menos 0 dá 0, ou dá 20, desculpe. 10 sobre 20 dá 0,5, tá certo? Então, a velocidade do carrinho, 0,5 metros. Então, pronto, está completa a equação do movimento do carrinho A, ó. SA igual a 10, que é o espaço inicial, mais 0,5, que é a sua velocidade vezes o tempo, tá certo? Bom, e a do carrinho B, que eu não tinha feito antes, né? Vamos ver aqui como é que fica do carrinho B. Bom, o carrinho B, ele tem o espaço final é 0, né? Ó, veja bem, espaço final, quando ele tem 30 segundos, o espaço final é 0, né? Porque ele começa bem aqui em 15, né? Ou seja, quando eu começo a marcar o tempo, ele começa a andar, certo? Depois de 30 segundos, ele voltou para a origem, ó. Ele, em vez de ter um movimento progressivo, foi um movimento, né, retrógrado, né? Então, quando ele tem 30 segundos, o espaço é 0. Então, o espaço final vai ser 0 e espaço inicial 15, ó. 0 menos 15. E o tempo final vai ser 30 e o tempo inicial 0. 30 menos 0. 0 menos 15 menos 15. 30 menos 0, 30. Menos 15 sobre 30, menos 0,5. Ou seja, a equação de movimento do carrinho B vai ser SB, né, o espaço final, igual a 15, que é o espaço inicial, menos 0,5, que é a velocidade retrógrada, né? A velocidade onde ele está retornando para a origem, tá certo? Pronto. Aqui a gente já respondeu claramente a questão A. Na questão B, e aí eu recomeço, em que instante o espaço do carrinho A é 10 metros, né? Então é só substituir na fórmula, né? Ou seja, em que instante ele é 10 metros? O espaço,
que é o espaço final, 10, eu coloco 10. E aí repito a equação, 10 mais 0,5t, certo? Esse 10 que está aqui de um lado, que é positivo, ele vai para o outro lado negativo. Fica 10 menos 10, que dá 0. Fica 0 igual a 0,5 vezes t. Ora, 0 igual a 0,5 vezes t é a mesma coisa que 0 sobre, já que esse 0,5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividir. 0 sobre 0,5. Todo número que eu tenho 0 no numerador, ele é 0, né? Então, 0 sobre qualquer coisa é 0. Então, o tempo é 0, não é isso? Bom, aqui nós respondemos de forma matemática, algébrica, né? Mas a gente pode observar isso, né? Ó. Ou seja, em que instante o carrinho A tem 10 metros? Ó. Quando ele está em 10 metros, o tempo é 0. Basta olhar para o gráfico. O gráfico por si só já responde, né? Então, tem duas maneiras. Observação do gráfico e a observação da equação, né? E a resolução em termos matemáticos, não é isso? Bom, no outro caso, ó, então, esse foi o item B. O item C, em que instante o carrinho B passa pela origem dos espaços? Então, eu vou pegar a equação, mesma coisa que eu fiz no outro, ó, equação SB igual a 15 menos 0,5t, certo? Essa é a equação do movimento do carrinho B. Então, em que instante, né? Em que instante o carrinho B passa pela origem? A origem é o 0, né? A origem do espaço é o 0. Ó. Se eu olhar para o gráfico, eu já sei, né? Ó, em que instante ele passa pela origem? Aqui, no instante de 30 segundos. Mas vamos ver como é que matematicamente a gente resolve isso. Eu boto no instante, eu boto passando pela origem o 0. Fica 0 igual a 15 menos 0,5t. Né? Bom, esse menos 0,5t eu jogo para o outro lado, ele vai positivo. 0,5t igual a 15. Né? Ou t igual a 15 sobre 0,5. Ah, professor, não sei fazer divisão de número decimal. É simples, pessoal. Ó, se a vírgula desse zero pula para a direita, esse número se transforma em 5. Eu tenho que fazer a mesma coisa em cima para a proporção continuar a mesma, certo? Então, 15 dividido por 0,5 é a mesma coisa que 150 dividido por 5, que é igual a 30, né? Pronto, resolvemos matematicamente essa questão. Pronto, falta só o item D. Qual é a distância entre A e B no instante t igual a 20 segundos? Aí a gente recorre de novo à equaçãozinha, né? A equaçãozinha de A, está bem aqui, ó, item D. Ou seja, S igual, como nós fizemos aqui, 10 mais 0,5, mais T agora vai ser 20, certo? Então, fica 10 mais 0,5 vezes 20, 10. 10 mais 10, 20 metros. Então, esse é o espaço depois de 20 segundos, 20 metros. Se eu for olhar aqui, ó, eu vou encontrar exatamente isso, ó, no gráfico. Ó. O gráfico vai me dizer isso, ó, mesma coisa, tá? Pronto, então, existem duas maneiras, percebam, da gente verificar as coisas, graficamente e algebricamente, né? Então, vamos para o segundo caso. Eu coloco a equação do carrinho B, né? SB igual a 15 menos 0,5 T. Mas T não é igual a 20? Então, eu coloco 20. Certo? Aí vai ficar 15 menos 0,5 vezes 20 dá 10. 15 menos 10 dá 5 metros, né? 5 metros. Bom, vamos ver se isso confere, né? Ele quer que você encontre aqui, né? O tempo igual a 20 segundos, ó. 20 segundos. Aí eu subo, encontro a reta, vou, ó, 5 metros. Tá aqui, ó. Certo? O espaço é de 5 metros. Então, no gráfico a gente vê também. Pronto, para responder, é só, ele quer saber o que, ó? Qual é a distância entre A e B? Então, simplesmente eu subtraio um do outro, né? Um deu 20, o outro deu 5, 20 menos 5, 15. Então, a distância, 15 metros. Ok? Pronto, pessoal. Já deu para a gente entender perfeitamente como é que a gente resolve questões gráficas, né?
Pode ser matematicamente ou pode ser fazendo a leitura do gráfico, ok? Valeu, até a próxima, viu? Estamos chegando lá. Tchau!